Vamos lá para a Áustria, porque assim, o Liverpool... E a mesma coisa, gente, a mesma dinâmica de pensamento do Rafinha serve também para o Liverpool. O pessoal está perguntando toda hora de Mundial e todas as vezes é a mesma resposta. Não, ó, eu tenho um jogo no final de semana pela Premier League, aí no meio da semana, que é o caso agora, eu tenho um jogo decisivo pela Liga dos Campeões, precisando pelo menos do empate para se classificar. Aí depois tem mais jogo e só depois tem o Mundial. Arthur Quesada, ó que bonito o estádio em Salzburgo, na Áustria. Bonito, o Arthur, bem vestido, o Quesada também, sempre tá elegante, bem mesmo, vestido, maravilhoso. Bem apessoado. Pô, bem apessoado, Arthur Quesada. Nada que ele tá vestindo aí fala português. Nada. Seja bem-vindo ao De Placa, Quesada, assim, me pareceu o Klopp ontem na entrevista coletiva um pouquinho impaciente. O cara não deve estar dormindo com essa maratona de jogos que ele vai ter no mês de dezembro. Como vai? Seja bem-vindo ao De Placa. Uma boa tarde, diretamente aqui da Áustria, né? Um bom dia aí para vocês, VSR, Ricardinho também, o Pretzel, e para você, especial, Luizinho. Só deixa eu responder o Ricardinho, porque fala português sim essa roupa aqui, só que é com o sotaque do tal de Jorge Jesus. Comprei lá em Portugal, como vivo por lá, então não tem essa não, fala português, mas com um sotaquezinho. Agora é o seguinte, você falou aí, Luizinho, que o Klopp está um pouquinho impaciente, você foi generoso, o homem está tenso. Está nervoso, e eu vou explicar por quê, porque ontem a coletiva de imprensa, eu acompanho o Liverpool bastante, apesar de ficar em Portugal, né? A gente viaja muito pela Europa acompanhando o Liverpool na Liga dos Campeões da Europa, e eu posso dizer com certeza que ontem foi uma das entrevistas coletivas mais tensas de Jürgen Klopp dos últimos tempos, e tem um contexto para isso. A palavra Mundial de Clubes, ou a expressão, o termo, não pode ser utilizado nesse momento com qualquer jogador do Liverpool, a não ser os brasileiros, né? Tá todo mundo muito focado no que vai acontecer nesse mês de dezembro e principalmente nesse início do mês. Hoje é o dia D para o Liverpool na Liga dos Campeões da Europa, e é por isso que o Klopp e o time inteiro está tenso, porque o Liverpool pode ser eliminado hoje aqui caso perca para o Red Bull Salzburg. O grupo E tem a seguinte formatação: o Liverpool lidera com 10, o Napoli tem 9 e o Salzburg está com 7 pontos. O Napoli deve vencer o seu jogo contra o Genk e aí teremos esse duelo, essa final dentro da fase de grupos aqui, com as duas equipes podendo passar para a próxima fase. O futebol é uma coisa de maluco, então não é sonhar muito alto pensar que o Red Bull Salzburg pode vencer essa partida, e é por isso essa tensão toda. Durante a coletiva de imprensa, em diversos momentos, o Klopp deu respostas atravessadas para quem perguntava sobre algo posterior, como, por exemplo, uma possível queda no Mundial de Clubes, ou como, por exemplo, o jogo da Premier League que o Liverpool tem no sábado contra o Watford. Para vocês terem uma ideia, nesse mês de dezembro, que é um mês horroroso, o Liverpool ainda tem, no dia 26 de dezembro, no Boxing Day, um jogo contra o Leicester, que hoje é vice-líder da Premier League. Então, quer dizer, o mês está bem complicado e o Mundial de Clubes está nesse bololô todo. Eu acho que a gente separou, a nossa produção separou uma resposta muito interessante do Jürgen Klopp. Na última pergunta, ele já estava cansado, já tinha brigado com um jornalista austríaco falando em alemão, já tinha brigado com um cara que perguntou para ele da Premier League. E aí, na última resposta, ele foi perguntado sobre como preparar o time para possíveis falhas dentro de um mês tão perigoso como é esse mês de dezembro. E a gente vai dar uma olhada no que o homem falou aí. Obviously, the press conference is getting too long because the questions show that. So, no, I don't expect drops, and if they happen, then I will prepare the solution then. Yes, it's difficult, of course, but it's a job to do. So we don't ask for excuses. We know our schedule. We know where we have to go. We played 3 days ago, tough game. 6 days ago, a very tough game. We play in 4 days, a very tough game. So then we fly to Qatar. That's all true. We don't expect drops. We don't accept drops. And I mean, not me, I mean the boys as well. So we ask ourselves for highest concentration, we as a group, and then we will see what we get for it. But we are in the most intense period of our lives, and that's exactly what we try to use and try to enjoy. E aí que eu quero chegar. O homem tava bravo. Ele tava bravo. Não, isso daí podia virar um meme, né? O cara tipo aquele meme. Se tá ruim pro Liverpool, imagina pros outros. Então,
Se o Liverpool, campeão da Champions, campeão das 2 taças hoje, já liderando o inglês, se tá ruim pro Liverpool, imagina para quem foi rebaixado. Mas aí eu quero entrar no aspecto mental da brincadeira. Porque para fazer essa comparação entre Liverpool e Flamengo, possíveis rivais de uma decisão no Mundial. O Liverpool, ele vem de uma temporada em que ele lutou cabeça a cabeça com o City no campeonato inglês, em que você não pode sonhar em desperdiçar pontos na Premier League. Aí você vai para o mata-mata de Champions, que não precisa nem falar nada, é um jogo tenso atrás do outro, uma reviravolta atrás da outra, e o Liverpool conquistou a competição. Começa a temporada 19-20 com o Liverpool sabendo que para ganhar a Premier League não basta fazer 97 pontos, a melhor campanha da história. Porque com 97 pontos você foi vice-campeão. Então o Liverpool, nesse instante, empatou um jogo e ganhou todos os outros da Premier League. A realidade do campeonato nem se mostrou essa, né? Não mas está ele começou com a corda esticada com esse pensamento. Exatamente. Mas esse ano já acabou. Calma. Esse ano o Liverpool não perde mas o inglês, não, nada. Pera. Eu tô falando desse ano. Tá não, eu entendo. Que o Liverpool, a realidade do campeonato se mostrou essa, mas ele começou o campeonato pensando, não posso desperdiçar ponto nenhum. Então, ele começou com a corda esticada. Talvez agora dê uma afrouxada, porque... Mas o aspecto mental da concentração que você tem que ter para viver final... E aí, no caso do Liverpool, é sábado, quarta, sábado, quarta. Hoje é uma decisão, sábado, cara. Quarta. Hoje tem uma decisão. O Flamengo já teve aí nesses últimos 3 semanas de Brasileirão, e depois da conquista da Libertadores principalmente, jogos em que ele pôde... O Flamengo não relaxou, mas assim, ele pôde ter menos peso, menos carga emocional. O último grande jogo de carga foi a final. Foi a final da Libertadores. Hoje então, já foram 4 jogos depois? Isso pode atrapalhar o Liverpool? O fato de você estar o tempo inteiro nesse turbilhão de... Eles gostam de usar isso, né? A gente tem que se divertir, né? É isso. Isso é importante, mas você não consegue quando você está nessa tensão. Eu sei disso. Agora é o seguinte, em outros anos, o Liverpool não passou por essa situação. E será que eles gostavam? O ano passado passou, né, Xandão? Em anos anteriores, o Liverpool é um gigante da Europa. Foi por muito tempo sem ganhar. Ficou muito tempo sem brigar forte. Isso, exatamente. Mas mesmo assim ganhou uma Champions, né? Em dezembro, e vamos colocar 5 anos atrás, estou dando exemplo, estou fazendo só um pensamento aqui. Em dezembro o time olhava para a Premier League e estava em 8º, certo? Estava com dificuldade, não estava na Champions. E os caras também provavelmente não achavam bom. Então eu acho esse treinador aí, psicologicamente, ele é muito bom. Ele é muito bom. Porque esse tipo de resposta que ele está irritado com a imprensa, aliás, eles se irritam sempre com a imprensa, é absolutamente normal, a gente tem que perguntar também. Agora, esse cara consegue extrair mentalmente muita coisa do time. Esse ponto que o Pretzel falou, a gente tem que lembrar a entrevista dele pós 3-0 Barcelona. Lembra? A entrevista dele, ele toma de 3-0 do Barcelona dentro do Camp Nou, um placar, na minha visão, muito mentiroso. Muito mentiroso. Pelo que foi o jogo, sim. Pelo que foi o jogo. Poderia ter sido 4 ainda pela última bola que teve. O Dembélé perdeu 4. E aí ele dá a seguinte entrevista. Gostei do meu time, fez o que tinha que fazer. E agora a gente vai para a volta, vai fazer o nosso melhor. E como é que foi a volta? E que se der... ele basicamente falou, a gente vai jogar o nosso futebol. Se o nosso futebol for suficiente para fazer 4-0... a gente avança. Mas não foi na volta que ele não teve vários titulares? Teve, exatamente. Não tinha Firmino e Amalé, Salah. Com 3 volantes no meio de campo. Então, mas eu digo a declaração. Ele falou, na volta, nós vamos jogar, quase que ele falou, nós vamos nos divertir, nós vamos jogar o nosso futebol. Se o nosso futebol for suficiente para fazer 4-0, ótimo. Se não for, a gente vai fazer o nosso melhor. Essa foi a declaração dele. E o futebol que o Liverpool jogou foi suficiente para fazer 4-0. Eu não sei se ele usou de uma figura de linguagem, mas ele fala o seguinte, estamos vivendo o período mais intenso de nossas vidas. E realmente não é tão normal você ter no calendário do futebol europeu uma... É claro, todo ano tem o time que vai jogar, mas assim, o Mundial, o time que é o campeão da Champions, mas pela configuração que eu expliquei anteriormente do campeonato inglês, não é normal você ter tantos jogos tão decisivos o tempo inteiro. Porque o City subiu o sarrafo de tal nível que você exigiu um comportamento. A verdade é que o Liverpool ganhou mais um jogo decisivo no calendário por culpa dele. Se ele tivesse vencido o Napoli, esse jogo de hoje seria um amistoso. Se ele tivesse vencido o Napoli no jogo que a equipe do Esporte Interativo estava lá para fazer... Seria uma situação mais tranquila. Mas ele jogou para vencer também. Acabou que não venceu. Então, mas ok, então você tem isso. E ainda tem, e a gente está até
deixando de lado o jogo da Copa da Liga. Sim. Que o Liverpool, entre aspas, foi punido por ser bom. Foi punido por ser bom. Eu ia jogar lá pro Quesada, mas vou dar essa oportunidade a você, Ricardo. Ô, Quesada, você acha que uma eliminação hoje do Liverpool, aí, pelo que você acompanhou ontem, pode dar uma baqueada nesse time aí pro Mundial? Pode dar, sim. A Liga dos Campeões, né, Ricardinho, é uma prioridade do Liverpool dentro da temporada. É claro que se a gente colocar na balança, todo mundo vai falar que a Premier League é a grande prioridade, mas você ser o atual campeão da Liga dos Campeões e cair na primeira fase por conta de incompetência de alguns jogos, e o VS falou muito bem aí contra o Napoli, e também, caso caia, vai perder aqui hoje para o Red Bull Salzburg, é realmente um vexame. E é um vexame na parte emocional também, porque você não se recupera de um dia para a noite. E aí tem que acordar rápido, né? Porque na semana que vem tem Mundial de Clubes. No sábado, joga contra o Watford, se eu não estou enganado, pela Premier League, e depois já pega um avião e vai para o Catar. Então, a bronca do Klopp não é nem com a imprensa, não. Eu acho que é com esse calendário muito apertado, né? E por isso o período mais intenso da vida. Agora, quem não tem nada a ver com isso, e aí a análise também vale ser feita, é a equipe do Red Bull Salzburg, que vai chegar aqui numa tranquilidade, sem peso nenhum, sem responsabilidade nenhuma nas costas, justamente porque é a primeira vez que o time participa da Liga dos Campeões, desde que foi comprado, né, pela empresa, pela Red Bull, e aí chega podendo se classificar para as oitavas de final. Então, ontem, na coletiva de imprensa do técnico americano Jess Marsh e também do Haaland, né, uma das promessas dessa Liga dos Campeões da Europa, eles falaram isso. Nós não temos pressão nenhuma, a pressão está do lado do Liverpool. E aí eu fui lá no treino, que fica aqui ao lado do estádio, né, no centro de treinamento. Tudo é muito pequenininho, tudo é muito pertinho aqui. E eles também estavam muito tranquilos. O treino foi uma risada só, não tinha semblante de preocupação, diferentemente do que tinha do lado do Liverpool.